Olá, meu amado, você que está aqui comigo. Estou lendo um livro e impactou muito o meu coração e eu tenho certeza que talvez vai impactar o teu também. Eu vou somente ler. Vou mostrar o livro qual é, não vou comentar, ok? Vou postar nas minhas redes sociais também, porque eu achei muito importante para mim, ok? Você faz a tua avaliação e você faz na tua mente aí o que você acha que sirva para você, ok? Um grande abraço. Vamos lá, a leitura, o livro é este, O Poder da Bênção dos Pais. E vou ler aqui a página 84, que diz assim: As medidas de proteção de Deus na antiga cultura hebraica. Ao olharmos para cada um dos 7 momentos críticos da bênção, descobrimos que Deus colocou medidas de proteção na antiga cultura hebraica para assegurar que os filhos recebessem sua mensagem por meio da bênção, não a mensagem de Satanás por meio da maldição. A proteção de Deus geralmente era estabelecida na forma de leis, atitudes culturais, cerimônias e tradições. Conhecendo a necessidade espiritual e bênção no momento da concepção, Deus estabeleceu os 3 seguintes limites de proteção fundamentais na antiga cultura hebraica. A lei de Moisés exigia uma pena capital para a fornicação e o adultério, ou seja, qualquer relação fora da cerca protetora da aliança do casamento. Aliança do casamento. 2. A atitude cultural com respeito aos filhos. Os filhos eram vistos como uma bênção, não um incômodo. Número 3. A atitude cultural com respeito ao casamento era compreendido como uma aliança santa diante do Senhor. Como comecei a buscar o Senhor em relação aos limites de proteção que ele estabeleceu na cultura bíblica judaica, surpreendi-me ao descobrir que a lei de Moisés era um desses limites. Eu sempre havia considerado a lei como algo legalista, severo e arbitrário. Não tinha ideia de que era um limite de proteção amoroso com o intuito de assegurar um limite de proteção amoroso com o intuito de assegurar que os filhos fossem abençoados na concepção. Penso que uma das estratégias mais efetivas do inimigo seja fazer com que desconectemos as consequências de nossas escolhas das próprias escolhas. Se o sexo é visto simplesmente como uma atividade recreativa ou uma escolha feita com o consentimento de 2 adultos, então a lei de Moisés parece ser nada mais do que um edital antiquado e arbitrário de um Deus vingativo e crítico. Quando estava começando a compreender esses conceitos, gastei bastante tempo em oração e eu perguntei: Senhor, a pena capital é tão severa? Se aplicarmos esse padrão na igreja hoje, restarão poucas pessoas na congregação. Por que uma consequência tão severa? E eu ouvi o Pai Celestial me dizer: Não foi o meu rigor, filho, foi minha misericórdia, com 10 gerações de filhos. Então eu me lembrei de Deuteronômio capítulo 23, versículo 2. E eu vou lá no Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, ver se eu consigo colocar aqui. Deuteronômio capítulo 23, versículo 2. Diz assim: Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Ou seja, está escrito aqui Deuteronômio 23, 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Veja que coisa interessante, né? Ele se lembrou desse versículo, que fala que o inimigo é capaz de oprimir os descendentes daqueles que nascem fora do casamento até 10 gerações. Pela primeira vez, então, comecei a compreender o impacto individual e geracional do pecado, sempre em tensão numa sociedade. A misericórdia com a geração que pecou cria uma porta aberta para o inimigo poder amaldiçoar e devastar até 10 gerações. Por outro lado,
tomar uma posição mais severa com a geração ofensiva traz proteção e segurança para as próximas gerações. Pense simplesmente nisso. Se o antigo Israel, alguém podia perder a vida por cometer fornicação ou adultério, qual seria a probabilidade de uma criança ser concebida fora do casamento? Quase não haveria chance. Hoje, qual seria a probabilidade de um filho ser concebido fora do casamento? Nos Estados Unidos, há cerca de 40% de chance da população em geral. Então, qual das duas opções é realmente misericórdia? Como de fato existe uma tensão, precisamos fazer outra pergunta. Misericórdia, então, por quem? Estamos buscando misericórdia pelos pais ofendidos ou pelas crianças inocentes concebidas sem uma proteção espiritual? Não estou sugerindo que voltemos a um sistema legal que exija uma pena capital para a fornicação e o adultério. Entretanto, estou propondo que nós, como crentes, compreendamos as consequências de nossas escolhas e o propósito dos limites de proteção de Deus. Com tal compreensão, sugiro que criemos dentro da nossa comunidade dos cristãos uma cultura de bênção, na qual as pessoas voluntariamente limitem seu comportamento sexual ao contexto do casamento, a fim de abençoar seus filhos e muitas gerações futuras. A segunda medida de proteção que Deus implantou na sociedade hebraica foi um alto valor cultural na prioridade aos filhos. Pense nisso. Uma das piores coisas que poderia acontecer para uma mulher hebraica não era a concepção de um filho, mas o fato de ser estéril e não ter filhos. Em contraste dos dias de hoje, que as mulheres não querem ter mais filhos e tomam medidas drásticas para prevenir a sua concepção. Se você fosse uma criança nascida na cultura bíblica hebraica, que probabilidade haveria de sua mãe e seu pai tentarem prevenir a sua concepção? Digo de novo, quase nenhuma. Todos queriam filhos, eles eram considerados uma bênção. A atitude de Deus com relação aos filhos demonstra na antiga cultura hebraica e está expresso no Salmo 127, onde diz que os filhos são herança do Senhor. Na sociedade atual, qual é a probabilidade de que a concepção de uma criança não seja uma notícia agradável para os pais? Existe uma grande probabilidade. Hoje, na sociedade ocidental, uma família grande seria considerada algo estranho. Em geral, mesmo os cristãos, as crianças não são consideradas uma bênção, uma recompensa de Deus, mas um estorvo, um peso, uma perturbação, um gasto financeiro na família. Quase toda criança era abençoada e bem-vinda na cultura hebraica, mas essa atitude cultural de proteção foi praticamente destruída na cultura da nossa igreja moderna. A terceira medida de proteção para os filhos na cultura bíblica hebraica foi a santidade cultural do casamento. O casamento era considerado santo diante do Senhor e o divórcio raramente era praticado. Como consequência, os filhos poderiam ser concebidos e crescer num ambiente estável, seguro, ancorado por pais casados. Hoje, com a alta porcentagem de divórcio, o casamento é bem menos seguro e a família não é um ambiente tão estável. Por causa dessas três medidas de proteção que Deus estabeleceu, era muito improvável que uma criança tivesse sua identidade amaldiçoada no momento que ela estava sendo concebida. Olha só. Para os crentes de hoje, é fundamental compreender a importância de restabelecer a cultura de bênção em nossas comunidades. É dessa maneira que as crianças podem ter o mesmo ambiente de proteção que os antigos hebreus tinham para assegurar a bênção na concepção dos filhos. E aqui ele cita então uma caixa de bênção a partir da página 88, como quebrar essa maldição se você nasceu dessa forma, ou se você está nessa forma, o teu filho está nessa forma, você não o protegeu na hora da concepção dele, o que fazer para consertar isso, ok? Um grande abraço e fica aí para você essa leitura. Tchau, tchau.